Olá, bem-vindos a mais um Report da Novas Capital. Sou Luiz Eduardo Portela, sócio-gestor, e hoje a gente vai falar do mês de julho. Bom, no mercado internacional, né, foi marcado aí pelo fluxo voltando aí para os Estados Unidos, né? Acho que o anúncio do Trump, governo americano, de alguns acordos, principalmente com as tarifas do Japão, que fechou em 15%, né, ao invés de 20, 25%, como estava sendo falado. Conversas com a União Europeia seguem avançados, né, com a Índia também, inclusive com a China, né, tem um encontro marcado entre Trump e Xi Jinping, né, no próximo mês. Isso trouxe, acho que um ânimo aí para os investidores, trouxe um ânimo para o dólar global, né, principalmente quando a gente pega, né, os principais números da economia americana, apesar de alguns indicadores mostrarem um arrefecimento, né, principalmente do consumidor. A demanda agregada tem crescido um pouquinho mais fraca, né, olhando para os dados do PIB, né, quando se fala em mercado de trabalho, né, todo início do mês de julho saíram os dados do mercado de trabalho de junho, que vieram muito fortes, taxa de desemprego recuando para 4,1. Então isso tudo ajudou no movimento do dólar forte global. Então depois aí desde o início do ano, um ciclo de dólar fraco global, né, a gente separou aqui o gráfico do DXY, que demonstra isso, teve uma forte queda aí ao longo do ano, e no mês passado recuperou aí 3%, né? Então o fluxo voltando para os Estados Unidos, teve bolsa americana subindo aí mais de 2%, né? O dólar se recuperando aí 3%, o juro americano abrindo, né, ao redor de 15 bips, e isso fez com que no relativo os Estados Unidos andasse mais que o mundo, né, e a gente visse uma piora no resto do mundo, principalmente em emergentes, né? Toda vez que a gente tem um cenário de dólar forte, a gente se resulta em piora nos emergentes. Tá? Os bancos centrais no mês foram um pouquinho mais rocks, tá? Então a gente teve o Banco Central Europeu sinalizando aí um fim de ciclo de queda, que é olhar aí nos próximos meses como é que vai se comportar aí, né, os preços versus atividades devido ao cenário de tarifas. A gente teve o Fed, Banco Central americano, mais rock, sinalizando que, né, vai ter mais paciência para cair os juros, e a gente teve uma pressão enorme, né, do Trump, né, em cima do Powell, né, tá sempre ameaçando ele para ele pedir demissão, né, abrindo uma investigação sobre as inovações e obras do Fed. Foi lá no Fed ver as obras junto com o Powell, deixou ele numa situação de muito incômodo, né? Então a pressão segue muito forte, né? Então acho que isso tudo, esses dados econômicos, né, esse ambiente global agora mais pró-dólar, né, trouxe essa movimentação forte no mercado internacional ao longo do mês. Bom, no Brasil já estava num ambiente, né, ruim de dólar forte global, né, piorando junto com os emergentes, foi atingido pelo tarifaço dos Estados Unidos. Os Estados Unidos anunciou aí 50% de aumento aí nas tarifas, né, totais, né, então 40% a mais dos 10% que tinha sido anunciado, muito em função, né, de política, de como estavam tratando o Bolsonaro, ferindo, né, a liberdade de expressão. Então isso escalou aí, prejudicou bastante os ativos brasileiros. O PHWZ caiu aí 7,5% no mês, os futuros abriram, né, o dólar aqui ficou forte, né, a bolsa caiu bastante ao longo do mês, e isso foi escalando, né, apesar dos Estados Unidos terem aliviado, tirado, né, mais de 700 itens desse aumento, né, foi aplicada a lei Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes, que é uma lei muito séria, que foi feita para, né, colocar terroristas, né, do mundo. Então, Alexandre de Moraes passa a não poder ter acesso a nada, né, ligado aos Estados Unidos, com tabacária lá fora, cartão de crédito, inclusive dependendo, né, do teor ali, de você olhar de perto ali, não pode ter conta em redes sociais, mas isso vai depender de quanto os Estados Unidos quer escalar esse momento. Então a gente fechou o mês aí com um tom um pouquinho mais leve, né? Por os Estados Unidos não vai querer deixar o Brasil sentar na mesa para negociar, mas isso gerou um impacto aí grande
nos ativos e também no momento atual, olhando para a eleição, né? Então, o governo estava sofrendo muito, né, na questão de aprovação e reprovação, e esse evento trouxe aí uma narrativa para o governo de defender, né, o patriotismo, a soberania nacional, inclusive defender o PIX, e isso fez, né, com que o governo melhorasse nas pesquisas. Então, separou aqui um gráfico para mostrar aí a relação de aprovação e reprovação, que na margem, né, deu uma andada, então melhorou bem o cenário aí pro Lula, tá? Inclusive no segundo turno ele passa a ganhar de todos os principais adversários, e no momento onde o Brasil já está aí olhando para as eleições, operando eleições, teve um mês aí de, né, dólar forte global, tarifaço aqui no Brasil e pior nas perspectivas eleitorais, né? A gente teve o Banco Central que manteve a taxa de juros estáveis, sinalizou que pode retomar o ciclo de alta, né, dependendo dos indicadores, né? Foi bem rock no discurso. Quando a gente pega o indicador aqui, taxa de desemprego também segue melhorando, a gente fez nova mínima em 5,8, mostrando que a atividade ainda segue bem forte olhando pelo mercado de trabalho. A inflação está no período sazonal positiva, veio muito bem, tá? Mas acontece que as atividades têm incomodado aí o Banco Central, então vamos acompanhar os próximos dados. Então, bom, vamos acompanhar aí também o cenário global dos emergentes, para ver como é que o Brasil vai sair aí no mês de agosto. Falando sobre a performance dos fundos, né, foi um mês, né, difícil, né, bem ruim para os fundos macros, os fundos de renda fixa. A gente virou o semestre achando que ia ter um cenário mais forte de desaceleração nos Estados Unidos, no Brasil, e isso ia ser bom para posições, né, aplicadas em juros. A gente foi pego em cheio aí com o anúncio do tarifaço aqui no Brasil, em um cenário de dólar muito forte nos Estados Unidos, que acabou prejudicando o ambiente dos emergentes, tá? Então, pegando aqui novos marcos como base, né, que dá para você contar a história de todos os fundos, inclusive de renda fixa, como você pega os books de renda fixa local internacional. Começando com renda fixa internacional, a gente virou o mês aí aplicado, né, achando que os números iam mostrar uma desaceleração. A gente estava vendo alguns indícios e alguns números ligados ao consumidor. A gente teve o payroll logo no início do mês, que veio muito forte, o taxa de desemprego recuando para 4,1. Né? Então a gente transformou essa posição num tomado em shipping, até vendo esse ambiente ao longo do mês, né, do Trump batendo no Banco Central, botando muita pressão no Powell para pedir demissão. E essa posição ao longo do mês também não foi bem, né? Só no início aqui de agosto foi revertida, porque o FED veio com um tom aí muito mais rock, né? Então a gente teve uma perda aí no mês de 0,43 no juro internacional. A parte de juro local, a gente viu com a posição bem aplicada. Eu achava que esse ambiente, né, lá fora dos Estados Unidos um pouquinho mais fraco, com o Brasil que vai ter o segundo trimestre mais fracos, né, olhando os indicadores, a inflação num aumento sazonal positivo, a gente já podia ter aí uma pernada de baixa nos juros futuros, né? O mercado podia precificar aí ao redor de 350 bips de ciclo de queda, né? Junto com o BC aí parando um ciclo de alta, mas o tarifaço trouxe muita incerteza, né? A gente teve uma forte abertura de juros no início do mês, junto com o ambiente global pior, com o dólar forte. A gente optou por zerar as posições, está um pouco levemente tomada a inclinação agora, querendo olhar aí o desenrolar aí nesse ambiente dos Estados Unidos e Brasil, e acompanhar os próximos indicadores aqui de atividade no Brasil aqui e de inflação, tá? A gente teve uma perda aí de 0,70 no mês. Olhando a parte de commodities, perdeu 0,33, posição vendida em petróleo, né? Voltou a ter um estresse entre Rússia e Estados Unidos, né? Ameaçou aplicar sanções, então o petróleo voltou ali para a faixa de $70 o barril, que optou por zerar a posição. Estamos esperando aí para retomar a posição vendida, acreditando que o petróleo pode voltar aí para entre $55 e $60 aí até o final do ano, né? No momento a gente está zerado, acompanhando esse desenrolar. A bolsa a gente sofreu, né, 1,20 aí no mês,
basicamente a posição é comprada, né? A gente tem opção no final do ano de AWZ, né? Ou já olhando aí para a eleição, então com tarde fácil, a gente teve uma forte queda do AWZ, agora de 8% no mês, que prejudicou sua posição, e a posição nossa de long e short, né? Comprado em alguns papéis contra o índice também sofreram ao longo do mês. Então, basicamente, essas duas posições explicam aí toda a perda ao longo do mês. Na parte de moedas, a gente zerou rápido a posição comprada em euro, então a gente foi até bem, então a gente fugiu desse dólar forte global. E a gente ficou basicamente zerado o mês todo, e no início de agosto a gente retomou aí com estoque curto após essa posição comprada em euro. Olá, meu nome é Vitor Ari, sou sócio e gestor de crédito aqui da Novos Capital. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o mês de julho, como foi a nossa performance aqui nos fundos de crédito e como que a gente está posicionado daqui para frente. Então, mesmo estando posicionado ali com uma postura mais conservadora, e mais cautelosa ali desde os últimos meses, a gente conseguiu ter um bom mês, né, com 110% do CDI no fundo high grade e também uma boa contribuição ali da parcela de crédito para o fundo incentivado. E num mês onde a gente continua vendo uma demanda ali para esse mercado, continua vendo uma demanda para os fundos de crédito, com captações líquidas positivas, tanto para fundos cash in hands como fundos high grade, fundos de debêntures incentivadas, que essa tem sido a grande mola para essa indústria, não muito mais do que a gente vê tanto um cenário macro ou um cenário corporativo mais favorável, a gente vê ainda um apetite por parte do investidor bastante aquecido, e isso traz uma certa demanda ali para o mercado, tanto primário como secundário de crédito. A gente consegue ver isso se traduzindo ali nos números, tanto nos índices do mercado secundário de debêntures, o índice de debêntures ligados ao CDI, o índice Core, chegou a fechar em torno de 2 bips, então vem um movimento mais flat, tem sido assim desde o último mês, a gente viu um movimento um pouco mais flat, mesmo olhando ali na parcela de debêntures com um rating menos high grade, na parcela low rated a gente vê foi uma leve abertura, mas também um movimento marginalmente flat. E na parte de incentivados a gente viu mais um mês ali de fechamento de spread, em torno de 11 bases ali de fechamento nas debêntures infra, que também vem sendo bastante demandadas por conta do benefício fiscal, que se comprados, esses papéis ainda esse ano continuam com benefício até o seu vencimento, temos também tido uma forte demanda. Não só no secundário, mas a gente viu um mercado primário bastante aquecido, a gente viu um volume de emissões ali de 43 bilhões, tanto de debêntures tradicionais como incentivados, e vê um pipeline já robusto se formando ali para o mês de agosto. Só no mês de agosto a gente já tem de pipe em torno de 16 bilhões, esse número deve crescer ali ao longo do mês com novas entradas ali de emissões. Agora, o nosso posicionamento aqui quanto a portfólio e quanto a postura, ele tem sido um posicionamento um pouco mais conservador. A gente vê que esse mercado continua sendo demandado, continua sendo aquecido, mas a gente, numa ótica de pontos de um mini ciclo de crédito, a gente acredita que a gente está com características mais ali de final de ciclo do que de um início de ciclo. Isso, quando eu falo de final de ciclo, isso se fala muito menos de timing, mas muito mais de características do ciclo. Então, não tem como falar se vai ser esse mês ou próximo mês ou até o fim do ano que a gente deve ter algum tipo de correção e algum tipo de início de novo ciclo, mas as características do ponto atual mostram para a gente que a gente está nesse fim de ciclo. Isso por conta de spreads que já vem comprimidos há bastante tempo. A gente vê um mercado que tem tido esses volumes de emissões ali bastante relevantes, jogando um bom volume de oferta ali no mercado, que vem sendo absorvido pela demanda até então, mas a gente vê essa enxurrada um pouco maior ali no volume de ofertas, e a gente já vê um mercado secundário começando a demonstrar algum tipo de arrefecimento, em termos de volume de negociação no secundário. No mês de julho a gente teve uma queda em torno de 15% em relação ao mês anterior, então os próprios players do mercado já tendo um nível menor ali de negociação, um pouco mais de acomodação com os nomes que já tinham em portfólio. Dessa forma, a gente vem mantendo essa postura porque a gente entende que muito mais importante do que acertar o próximo timing de virada de ciclo, a gente está muito bem preparado para o próximo ciclo. Como a gente já conseguiu surfar essas viradas de ciclo em alguns outros pontos do mercado, nesse histórico ali do mercado de crédito, a gente já conseguiu pegar algumas outras viradas de ciclo.
Então, o nosso posicionamento hoje é de, primeiro, estar um pouco defensivo ali em relação a uma possível correção. Então, a gente está com o nível alocado em debêntures ali mais baixo do que o que a gente, né, vem trabalhando historicamente. Também o nível de FDICs um pouco mais baixo. E o nível de alocação naqueles papéis que foram os mais comprimidos, né, que tiveram uma demanda mais excessiva, que esses a gente acredita que possam ser uma mola que vai descomprimir de forma mais forte. A gente tem evitado esses nomes, os nomes consensuais, como a gente já vem falando para vocês, né, ao longo dos últimos meses, para que a gente não sofra com essa possível correção, mas mais importante que a gente possa agir de forma muito rápida e estar preparado para que a gente possa surfar o novo momento ali no próximo ciclo. A gente entende que essas oportunidades que surgem quando você tem uma correção, elas fecham muito rápido, essas oportunidades são capturadas rapidamente ali, até por conta da profundidade ali do nosso mercado, né, de crédito, e quando você tem uma virada de ciclo acaba tendo menos liquidez, então essas oportunidades são capturadas de forma muito rápida, e por isso a gente precisa ter um caixa robusto para conseguir alocar bem naquele momento e ser bem ativo ali, ter uma gestão bastante flexível nesse momento. Isso se traduz nos dois fundos, né? Tanto no fundo high grade, que a gente vem mantendo essa postura, e também no fundo de debêntures incentivadas com a parcela de juros ativos, né? Que é um fundo que a gente tem híbrido. Esse fundo, na parcela de debêntures, a gente tem o tempo jogando muito ao nosso favor, dado que o fundo vai completar 12 meses agora em setembro. Então a gente tem bastante tempo até o período de enquadramento, que a gente precisa ficar comprado em 85% lá na frente. Então hoje, que a gente consegue ficar com alocação mais baixa, a gente tem mantido um nível de alocação de 42% apenas nas debêntures. Então a gente consegue, numa possível correção, sofrer menos com essa correção e a gente ter bastante espaço para aproveitar as oportunidades daqui para frente. Então, acaba sendo um momento muito oportuno, né, de alocação nesse fundo. Primeiro que quem entrar nesse ano ainda consegue se beneficiar da isenção fiscal, né, até, enfim, para o resto da vida, né, as cotas que são adquiridas até dezembro desse ano, mas você está um pouco mais protegido de uma possível correção do que se fosse um fundo já enquadrado ali nos 85% da alocação de debêntures. Então, é assim que a gente está posicionado hoje, tanto no fundo Novos Créditos, que é o nosso high grade, como no Novos Renda Fixa Ativo Isento, que é o nosso fundo de juros ativo com debêntures incentivadas. Bom, está sempre disponível aqui o time de gestão, o time econômico, para tirar dúvidas na sua posição e sobre o cenário econômico. Então, continuem seguindo a gente aí nas redes sociais e até o próximo repórter mensal mês que vem.